Eu estou com a Camila Tavares Brasileiro, que é uma pesquisadora que acaba de realizar uma tese muito interessante na Federal de São Carlos a respeito da substituição do feldspato pelo filito na aplicação de porcelanato esmaltado. A Camila, ela é formada na Paraíba, fez mestrado lá também, estudou em engenharia de materiais e agora fez o seu doutorado com um tema para lá de interessante e muito útil. Hoje, ela ocupa uma função de pesquisadora na Nanox, como gerente de inovação dos materiais, e ela vai nos contar um pouco a respeito dessa tese de doutorado. Por favor, Camila. Boa tarde, Lázaro. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com você e com seus espectadores. E a respeito da minha tese, né, um tema que tem levantado bastante questionamento, tenho recebido muitas mensagens, realmente é bem relevante para o setor de revestimentos cerâmicos. E como a gente sabe, o uso do filito em massas de porcelanato esmaltado não é novo, né? Já é uma aplicação que vem sendo feita há muitos anos, há várias décadas. Entretanto, a indústria brasileira de revestimento cerâmico fez essa substituição por um método empírico, de tentativa e erro. Mas não se tinha notícia de nenhum estudo que tivesse avaliado sistematicamente quais eram as implicações de substituir o feldspato pelo filito. Então, foi nesse sentido que a minha tese de doutorado ela é uma continuação de um estudo do nosso grupo de pesquisa, onde nós fomos pioneiros nesse estudo, e aí a gente tenta trazer uma contribuição técnico-científico para o setor, mostrando quais são os efeitos de substituir o feldspato pelo filito e como isso, então, eleva a competitividade dos produtos brasileiros em relação aos demais produtores. Essencialmente, o estudo demonstra o quê? Você fala que você tem uma redução da queima, se eu li bem, você reduz em 230 graus, é a sericita que está dentro do filito, que é um fundente que permite essa vantagem. Bacana, Lázaro. O filito ele é essencialmente constituído de quartzo, caulinita e a sericita, que é o mineral fundente, né, dessa massa, enquanto que o feldspato, os principais minerais fundentes é o ortoclase e a albita. Então, a gente fez um estudo do comportamento das massas durante a queima e começou a perceber que existem diferenças significativas entre as massas contendo feldspato e as massas contendo filito. Essas diferenças, em primeiro momento, elas se devem à formação da fase líquida. A formação da fase líquida, no caso das massas com feldspato, se dá a uma temperatura bem maior do que no caso com os filitos, né? E também uma outra diferença significativa está com relação à composição química desses materiais, que é extremamente diferente. E a principal vantagem, né, que eu trago assim, da indústria cerâmica brasileira é com relação ao custo. Hoje a gente pode falar aí que o custo do feldspato está em torno de 3 a 4 vezes mais caro do que o filito. E fora isso, né, exatamente. E a proximidade das reservas para os centros produtores eleva mais ainda essa vantagem, porque aí teria o custo do frete, né? E quais são as conclusões em termos econômicos, assim, você chegou a medir isso? Bom, enfim, isso depende também de fábrica para fábrica, de processo para processo, né? Quer dizer, a gente sabe que cada fábrica tem uma especificidade muito particular, né? Você avaliou isso em campo ou foi estudo só de laboratório? Não, foi um estudo de laboratório, logicamente com contribuição de algumas fábricas, né? Inclusive uma fábrica do Nordeste também contribuiu com esse trabalho, cedendo o filito que eles estavam utilizando lá. Mas a gente não estudou nenhuma fábrica em específico, né? Na verdade, o estudo começou com 8 filitos distintos, né? Que foi uma tese defendida lá em 2018, e percebeu-se já nesse estudo que cada filito se comporta de maneira distinta na massa. E na minha tese eu já peguei um filito só, que é um filito de Minas Gerais, e dei continuidade a esse estudo.
mas a gente percebe que há diferenças de filito para filito, inclusive em teor de ferro, né, que é o principal responsável pela cor de queima dos filitos. Então, assim, várias diferenças foram vistas no decorrer do trabalho, mas nada específico de nenhuma região. E por que só em porcelanato esmaltado? É uma particularidade do teu estudo ou pode ser usado no porcelanato técnico também? Tem essa limitação, Lázaro, o porcelanato esmaltado justamente por causa da cor. Né? Então, não poderia ser usado em porcelanato técnico. Um outro questionamento bem interessante que eu tenho recebido no LinkedIn, algumas mensagens de empresários, as pessoas bem interessadas em saber se o filito brasileiro ele pode ser usado em massas europeias. Eu tenho recebido essa pergunta constantemente. Eu diria que sim, que pode ser utilizado, né, pela sericita, mas se a gente considerar as massas europeias, elas são majoritariamente sódicas. Enquanto que na Espanha que a gente tem uma predominância de massas potássicas, mas os filitos brasileiros têm essa característica de ter um elevado teor de ferro. Então a gente precisaria fazer um estudo aí mais No Brasil, nós avançado, somos vamos mais dizer assim. sódicos ou mais potássicos, as nossas massas? Então, no Brasil a gente tem uma mistura dos dois, mas predominantemente potássico. Qual é o próximo passo aí com esse estudo? Você já recebeu convite para colocar isso em andamento em fábricas? Ou você fica limitado à Nanox nesse momento? Como é que é o teu futuro profissional nesse sentido? Então, Lázaro, a ideia era que esse doutorado fosse feito em 4 anos, né? Mas eu defendi com 2 anos e meio, então ficou muita coisa em aberto. Então, a gente está cogitando agora, junto ao nosso grupo de pesquisa na Itália, de continuar, talvez com um pós-doutorado, e estudar exatamente o efeito disso em matérias-primas europeias, porque aí a gente consegue dar essa continuidade e essa resposta que estão esperando. Né? Eu acho que carece muito ainda de publicações nesse sentido, com o uso de filito em massas de porcelanato esmaltado. Então, a gente está cogitando um pós-doutorado nesse tema, mas ainda não tem nada certo. E, por enquanto, eu estou focada na Nanox, né, com o lançamento aí das cerâmicas antimicrobianas. Você passou 7 meses lá com o Michele Dondi, não é isso, na Itália? Isso, passei um tempo lá com o Michele estudando a sericita. E é para lá que você vai continuar essa parte quando der, não? É com ele que a gente quer continuar, porque, na verdade, esse estudo com as matérias-primas europeias já fazia parte da minha tese. Tá. Mas, como eu resolvi adiantar a defesa, a gente teve que cortar esse capítulo, então a gente está trabalhando nisso para continuar e trazer mais respostas e, consequentemente, contribuição para o setor cerâmico brasileiro. E por que você adiantou assim? Então, começaram a aparecer algumas oportunidades profissionais, mas o que me fez adiantar foi a aposentadoria do Anselmo, né? O Anselmo é o meu orientador e o Michele Dondi é o co-orientador. Então, eu sou a última aluna, de fato, do professor Anselmo. E para manter o nome dele no trabalho, eu resolvi defender a tese antecipadamente. Esse tipo de trabalho é extremamente bem-vindo, muito útil ao setor. E, sabe, quer dizer, desenvolver know-how, tecnologia aqui é extremamente gratificante. Eu te parabenizo por isso e desejo muito sucesso. E estamos muito curiosos... Obrigada, Lázaro. Fico à disposição. Estamos muito curiosos para conhecer esses produtos aí de bactericidas, nesse tempo de pandemia. Vai proteger contra a Covid também, a variante, ou não? Sim, vamos dar um spoiler aqui, né? Adiantando um pouco o tema da Nanox, as cerâmicas antimicrobianas, a gente está testando tanto no segmento de revestimento porcelanato, quanto de louça sanitária. Tá. E a gente vê uma perspectiva de lançamento ainda no primeiro semestre de 2021. Tem a chance de ser antiviral, né, com o advento da pandemia, então a maior preocupação não é só mais bactericida, fungicida, mas vem com essa ação antiviral. Então estamos trabalhando aí nos testes, já em fase final, rodando o teste piloto, e peço que aguardem, fiquem aí na expectativa que vem muita coisa boa aí na Nanox. Já na Revestir, né? Na Revestir digital, vamos saber disso, né? Sim, promete já um lançamento na Revestir. Fantástico, então. Camila, muito obrigado. Sucesso aí. Eu que agradeço, Lázaro. Tá bom? Valeu. Qualquer coisa, estou à disposição.